nós precisamos amar, conviver, entrar em harmonia com a família da consanguinidade. Ou a família da ocasião que nos adotou, ou a família que vovó e vovô me criou, ou aqueles que de algum modo me deram a proteção, me deram o amparo, me deram o crescimento. E aqui que vem a melhor dica, o melhor ensinamento, a melhor oportunidade para fazer isso direitinho, que é o Evangelho no lar. Boa tarde a todos aqui em Singapura e boa noite ou bom dia no Brasil, já é madrugada lá. Eu que agradeço, Fer, meninas, que me ajudaram tanto a estar aqui, viu? Nossa, vim fazer palestras em qualquer lugar do nosso país, lá no Brasil, em qualquer lugar do exterior, também é uma honra, porque falar sobre o nome de Jesus, falar sobre o nome de Kardec, Chico, é uma honra para mim. Sabe, meninas, eu tenho ideia de que um dia tem uma lista de colaboradores sinceros que foram do Cristo. E essa é uma lista enorme. Então imagina um rolo de pergaminho bem grande. Aí lá um anjo que tem acesso a essa lista vai me permitir um dia olhar lá. Lá no primeiro lugar está o próprio Cristo, né? Jesus. Aí vem daquela lista de nomes. Aí vem Emmanuel, Madre Teresa, Irmã Dulce, Gandhi, todos que são, mesmo não cristãos, mas trabalharam. E vem, e vem, e vem. Eu tenho esperança de no finalzinho ali, tá assim, tá, tu sabe, quase não coube. Mas seria uma honra poder fazer isso. Conversávamos antes sobre o trabalho do Divaldo, tão grandioso o trabalho de enfrentar tantas horas de voo, tantas horas de cansaço para poder pregar, fundar um centro aqui em Singapura. Ele e a Vanusa fizeram isso, foi incrível. E agora as meninas aqui, Fernanda, Wisler, Sheila, Kátia, todos, Kelly, fazem esse trabalho, tá bom? Então, vamos falar um pouco hoje sobre isto, família e evangelho no lar. Olha que coisa importante, olha que coisa grandiosa de nós tratarmos. Eu quero respeitar muito o tema, então, baseado na doutrina espírita, vamos ter uma breve ideia do que é família, do que vem esse conceito e para que serve, em que condição nós podemos analisar esse ponto de vista. O Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 62, tem um texto chamado Parentela, que ele vai falar isso, o que é família, o que não é família, ou a minha mãe é da minha família, o meu primo é parentela. Olha a visão que o Emmanuel traz para a gente. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, ou seja, imposições de ter nascido filho daquela pessoa, daquele senhor, irmão daquele, imposição, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. Claramente, Emmanuel já deixou claro, quando nós nascemos, já vivemos outras vidas, tivemos grandes amizades, mas grandes entreveros também, e pela misericórdia de Deus, Ele permite que a gente agora nasça num seio familiar, presos pela consanguinidade, porém ligados ainda ao espírito adversário, aquela pessoa que não se entendeu com a gente, que nós prejudicamos muito e que também fomos prejudicados. Então ele deixou isso claro. Ele continua. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. Olha que legal. O Emmanuel pede então que dentro da nossa casa, entre pai e mãe e irmãos, aqueles que moram ali junto, até pode ser filho, não seja biológico, filho, como Jesus na cruz já falou, mãe, esse é seu filho, filho, essa é sua mãe, e não era filho de sangue dela, era João Evangelista, nem irmão de sangue dele. Mas deixa claro que filho, pai e mãe são quem sentem isso um pelo outro. Então aqui está escrito que é bom que tenhamos um conceito de diferença entre parentela e entre família. Ele vai explicar para a gente. O primeiro, ou seja, a família, constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. Esse é o laço que Jesus, numa outra palestra aqui ainda nesse centro nós vamos comentar melhor. Ele explica, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Poxa, que pergunta, Senhor, o senhor faz pra gente. Como assim, quem é sua mãe? Mãe é Maria, não era? Pelo que nós ouvimos até hoje, Maria, Tiago e Iose estão aí fora. Querem falar com o Senhor. Mas ele deixa claro logo em seguida, ele fala, a minha mãe e os meus irmãos são esses que estão aqui sentados, ouvindo a palavra e que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então ele deixa muito claro que a harmonia, a vibração parecida, o ideal, nos torna muito mais famílias do que outras pessoas. E eu acho que vocês mesmos, meninas aqui, são muito mais irmãs entre si do que uma irmã de sangue que às vezes está em outra parada e não tem outra vibração como a gente está tendo.
Então ele diz isso, que o primeiro é o laço de amor, esse laço sagrado, eterno, que não arrebenta de forma alguma. O segundo, agora que começa a ficar bonito, significaria o cadinho de lutas. O que é cadinho? Aquela amiga que falou que eu vou ter uma mamãe que é dentista, eu não me lembro o nome dela, a Vanessa. Ela poderia saber o que é cadinho, apesar de que não é uma exclusividade de dentista ou protético. Cadinho é um recipiente onde resiste altas temperaturas. Você põe um cadinho, por exemplo, um protético, ele põe umas ligas ali, ouro, ele quer fundir essa liga com uma outra, um ourives, eles trabalham nessa parte de fundir metal com o fogo ou quimicamente. O cadinho é o recipiente que tem que suportar isso, porque se eu coloco essas ligas num copo como esse, por exemplo, que não suportaria alta temperatura, ele racha, ele quebra. Então, o que o irmão está dizendo? Que o cadinho significa esse ambiente, essa casa que a parentela... Opa, uma foto. Peraí, fazer uma barriga aqui no meu bíceps aqui, Fer. Que a gente recebe. Então ele vai dizer, significa o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. Eu estava conversando com meu pai hoje e falei, pai, que bonito, confirma para mim o que é o cadinho aí, o nosso cadinho de protético. Meu pai é protesista, ele é dentista, especialista em prótese, mas ele também gosta muito de trabalho de laboratório, de prótese, ele usa muito o cadinho. O cadinho nosso, ele falou isso, o cadinho é um recipiente que pode ser de argila, com aquele metal refratário, pode ser de metal, pode ser de várias substâncias, desde que suporte esse calor. Então o que o Emmanuel vai dizer lindamente, esse lugar onde às vezes vai pegar fogo ali. Ali o fogo vai cozinhar, ele vai fundir a liga, mas aos poucos vai diluindo. Deus vai colocando lá dentro o sentimento nobre do amor verdadeiro, vai suportando, porque muitas vezes, eu sempre digo, se você precisa de um rim, seu rim pifou, alguma coisa aconteceu, mesmo que você foi um bom respeitador do seu rim, não bebeu, não fumou, não comeu sal demais, mas o rim, nenhum dos dois está funcionando, e você precisa de um rim, justamente às vezes que é o mais difícil do convívio, é o compatível. Eu vou dizer para você, se você é um dos dois, principalmente quem pode ser que doa logo esse rim para ele, saiu barato. Saiu barato, pode ter sido que você tenha tirado a vida dele muitas vezes, e no acordo ficou só por um rim. É como se deve uma dívida enorme, como Jesus contou, e o rei bom falou, tá bom, servo, tá perdoado da dívida, vai embora. A hora que você chega lá fora, você não perdoa migalhas que o teu adversário deve para você, o rei fica sabendo, fala, os dois para prisão. Então, serve alegremente. Esse cadinho que o irmão está dizendo, onde as ligas vão se fundir mesmo, onde você vai ter que aguentar, tolerar o amor da mãe tão bom por você, mas também por aquele irmão que só está dando desprezo para os pais, só está dando dificuldade. É a nossa família que está precisando crescer nesse cadinho, que é a nossa parentela, como o Emmanuel diz. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Então nós temos na nossa casa aquele que, só de você olhar, você já entendeu o que ele quer. Só de você perceber uma reação de alguém, você olha para ele e já sabe que ele está mentindo, está exagerando, você sabe que não é hora de falar. Muitas vezes a Ninha e eu, por estarmos num relacionamento com muita gente, em muito lugar, às vezes uma pessoa fala uma coisa assim que fere profundamente um comportamento de Jesus. A gente sabe se comportar, a gente olha um para o outro, respeita e não faz. Nós temos na família essas pessoas, porém, tem também aqueles que quando você quer comer uma pizza, você tem que falar assim, vamos comer comida indiana? Aí ele fala assim, comida indiana, o que você quer comer? Arriscando na sorte que ele fale, vamos comer comida italiana, vamos comer pizza. Então vamos comer pizza, vai. Que era o que você queria. Porque se você falar direto, ele vai ser contra. Às vezes temos essas pessoas, mas justamente elas são os personal trainers, como diz o Haroldo Dutra Dias, para o nosso dia a dia. Para aquelas pessoas que você está tendo que aguentar o tranco. E uma coisa que o Haroldo fala que é muito bacana. Se você não briga com ninguém na família, ou você é espírito puro, ou você está desprezando o seu personal trainer. Ou você não quer aproveitar a lição que aquela pessoa que pensa diferente de você está oferecendo. E pode saber que você é o difícil para ela, viu? É via de mão dupla aqui. Então, um dia, toda essa parentela, essas dificuldades que temos, vai se converter na Sagrada Família.
Aí ele conclui: a caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera da maledicência e incompreensões da parentela. Maledicência é fofoca. É uma palavra que uma notícia que você espalha de uma outra pessoa, que é muito uma delícia espalhar. Mas eu quero pedir para quem está assistindo e para quem está aqui presencialmente também. Pessoal, o Chico Xavier fez um pedido para gente. Quando você ouvir uma fofoca, uma maledicência, não corta não, porque a grosseria fala, não quero nem ouvir, fofoca não vem não. Vai ofender a pessoa. Olha a bondade do Chico. Então você escuta, quer falar alguma coisa da Fernanda de Singapura? Conta lá para mim, gostaria muito de ouvir. Tá bem. E diz o Chico, não passa para frente, morre com você. Você consegue fazer isso? Esse pedido é tão fácil, é tão simples, que você não precisa gastar saliva, não precisa gastar esforço para falar, é só não contar isso, conta outra coisa. E se for possível, fale bem da pessoa. Fala, mas ela vai melhorar, tenho certeza, eu vou ajudar de algum modo. A fofoca no íntimo nosso é uma coisa que você fala diminuindo o irmão para você sobressair. E ninguém se sobressai diminuindo ninguém. Para você sobressair, ajuda ele a não fazer mais aquilo. Então o Chico pede, deixa de lado a maledicência, é o que o Emmanuel pede. Mas como? Escuta a fofoca, escuta falou mal, tá bom. Quando ela for embora, não fale para ninguém, morre com você. Se acontecesse assim, é infalível, não se tem mais maledicência, não se espalha mais fofoca, mas pelo contrário, a gente tem muita vontade de falar. Ele continua, e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, assim o aprendiz fiel estará exortando-a, sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. E sem dúvida nenhuma, pessoal, a família que nós queremos ter é aquela que Jesus apontou e falou, esses são meus irmãos, esta é minha mãe. Nós queremos estar vibrando como ele. Nós queremos estar na lista com o nome ali, aquela lista que falou, poxa, você foi um colaborador, sim. Como se Jesus um dia, ou um enviado dele, ou um direto que chega a mim, fala, Tato, Jesus pediu para te agradecer. Nossa, imagina o que eu deveria sentir. Você fez um trabalho muito sincero, muito legal, com suas limitações muito evidentes, porém foi de coração. Está perfeito para mim. Essa é a família que quero entrar, que quero participar. Mas para isso, pessoal, para isso se cumprir isso que o Emmanuel está pedindo, nós precisamos amar, conviver, entrar em harmonia com a família da consanguinidade. Ou a família da ocasião que nos adotou, ou a família que vovó e vovô me criou, ou aqueles que de algum modo me deram a proteção, me deram o amparo, me deram o crescimento. E aqui que vem a melhor dica, o melhor ensinamento, a melhor oportunidade para fazer isso direitinho, que é o Evangelho no lar. O Evangelho no lar, pessoal, é uma prática, é uma alternativa de harmonizar a convivência de quem vive mal. Eu vou dizer uma coisa que me ocorreu agora. Eu acho que os cristãos não precisam fazer evangelho no lar, porque eles são os próprios evangelhos. Está escrito na atitude, no comportamento deles como agir. Eles não precisam mais aprender nada no círculo familiar da consanguinidade. Então eles não fazem mais essa prática, mas nós precisamos. Um aluno precisa ir na escola, o professor dá aula. Não há como educar alguém que já se educou. Mas nós não somos educados ainda. E não é só dar boa educação no sentido de bom dia, boa tarde. É educar no comportamento, educar no pensamento. Depois que Jesus falou, aquele que pensou mal ou pensou em adultério, já cometeu adultério, significa, filho, você tem que estar livre por completo desse pensamento errado. E não é só com adultério, qualquer coisa que vá contra o seu evangelho. E a melhor prática, a melhor alternativa para a gente fazer isso é através do evangelho no lar. Algumas pessoas, todos nós que estamos aqui, falam assim para mim, eu não faço evangelho no lar porque eu não sei como fazer. Eu já ouvi de alguns médicos que tratam de sistemas respiratórios, eles falam assim, que você tem que aprender a respirar. A gente respira muito errado. Você respira errado, por isso que respira mal. Mas você não pode parar de respirar em nenhum momento. Então eu vou dizer, se você não sabe fazer evangelho no lar, faz sem saber. Eu tenho certeza que, se eu te falar, você vai ter que fazer um evangelho no lar agora aqui sob pena de morte. O que a pessoa faz? Eu vou tentar. Ela pega um livro, pega a Bíblia, lê um pouco, fala com o outro, faz uma oração. Tá ótimo, filho.
É claro que tem um jeito que foi preparado, que é certo, ou que é melhor para dar certo. Porém, faça o que é necessário com uma respiração, que é a harmonia no nosso lar. Então, o que eu posso falar do Evangelho no lar? A minha palavra é rápida. Faça. Essa é a minha recomendação. O Evangelho no lar não oferece risco algum. Não tem como fazer o Evangelho no lar e dar errado. Não tem como você fazer o Evangelho no lar e mesmo que na discussão deu briga, piorou a situação. Não, não piora nunca. Há alguns comentários no YouTube dizendo assim, os riscos do Evangelho no lar. Pessoal, isso aí eu acho que é para chamar atenção, para ganhar visualização e ser monetizado. Na minha opinião, humilde e única. Porém, não há risco algum em fazer Evangelho no lar. Há somente a tentativa, a busca de harmonia. Agora, como que se faz? Primeiro passo. Isso foi acompanhado pela instrução da FEB, a Federação Espírita Brasileira, que é quem detém, acho que talvez a grande maioria dos livros que o Chico psicografou, da codificação do Pentateuco de Kardec, para a gente entender. Eles falam assim, início da reunião, uma prece simples e espontânea. Esta prece simples e espontânea, pessoal, é para mostrar para aquele que tem vergonha de orar que não tem problema nenhum. Quando nós formos falar com Deus, você não consegue disfarçar nada dele. Não adianta pôr uma roupa especial, ele está vendo o seu íntimo. Você pode até estar usando pouca roupa, você pode estar com uma roupa rasgada, não tem importância. Você tem só que falar com ele, como no Livro dos Espíritos fala. A prece é falar com Deus, a prece é pensar em Deus, a prece é pôr-se em comunicação com Deus. Então fale de coração. Senhor Jesus, Senhor Deus, amigos espirituais, Maria, para quem você quiser. Eu peço sua proteção para a minha família, para fazer o Evangelho no lar, que eu possa ser inspirado nas palavras e que a gente encontre um caminho harmonioso para convivermos melhor em nossa casa. Tá feito. Aí, quem não quiser fazer, não precise, mas não tenha vergonha. Eu recebi no WhatsApp uma vez, assim, convide-me para fazer o Evangelho no lar. Aí a pessoa, sorrindo, aquela carinha, me chame para fazer a oração inicial. Oh, com aquela cara de raiva. Não, não tenha esse medo. Prece simples, do jeito que você fala. Agora, pensem bem, se tivesse um jeito certo para fazer prece, eu diria, tem um idioma certo também, então, né? Porque se o jeito é a prece decorada do Pai Nosso, qual é a prece que o muçulmano faz? Como é a prece do hindu? Qual é a prece de quem fala alemão, fala inglês? Qual é a prece correta? Não tem. Um mudo não poderia fazer uma prece? E o sinal da cruz? Então, um que não tem braços não poderia? Um tetraplégico não poderia fazer? Não há. A prece é algo íntimo de pôr a parabólica da cabeça aberta para receber as dádivas. No item 2 eles colocam que de preferência você use o Evangelho segundo o Espiritismo, mas que você pode usar qualquer livro que fale do Evangelho, e tem uma sequência que eu anotei aqui, ó. Caminho, Verdade e Vida, de onde ele é a lição primeira do Emmanuel, Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, Agenda Cristã, que é do André Luiz, Jesus no Lar, de Neio Lúcio, que já estudamos nessa página, Alvorada Cristã, Luz no Lar, Evangelho em Casa, da Meimei, Messe de Amor, da Joana de Ângeles, qualquer um deles. Porque a lição tem um tamanho pequeno, você consegue ler, pensar, refletir e passar a palavra a todos, que é o que nós vamos ver. Acabado de ler esse texto, esse for o Evangelho segundo o Espiritismo, lê um trecho que você acha que dê perto ali de 5 minutos de leitura, para que tenha tempo de se falar, e baseie-se em próximo a 30 minutos. Você vai fazer os comentários. Olha só o que ele diz. Os comentários devem ser breves e contando com a participação de todos os presentes, evidenciando o ensino moral aplicado às situações do dia a dia. Então, fala, puxa vida, que legal, que bacana, que ótimo esse texto. Me ensinou um exemplo que aconteceu lá na escola, com o meu professor. O papai no trabalho. A mamãe, quando eu estava também no trabalho, fazendo o nosso alimento. Ou qualquer situação. Resgate o ensino moral que tem ali. Um detalhe que tem que ser colocado antes é o que está aqui em cima da nossa mesa. Ó, um copo com água para ser magnetizado, fluidificado durante o Evangelho do Lar. Por quê? Porque quando você coloca aquele copo ali, os bons espíritos vão depositar sobre essa água um fluido energético, vão magnetizar para que equilibre você, para que lhe dê ajuda, como uma vibração para o perispírito mesmo. Se tiver uma pessoa enferma, por exemplo, adoentado de qualquer
modo, qualquer enfermidade, você pode deixar um copo reservado para ele. Agora, se não há nenhuma pessoa com necessidades tão especial, você pode colocar uma jarra comunitária para que seja bebida ao longo do mês, ao longo da semana, até o próximo Evangelho no Lar. Ou que naquele momento você beba aquela água que foi colocada somente num copo. Mas é dito que quanto mais evangelho ele vai se fazendo, com mais disciplina, no dia da semana correto, um horário que todo mundo possa respeitar. É muito importante que você respeite o horário, porque os espíritos vão vir participar com você. E disciplina de horário, disciplina de frequência é muito importante. Então, nesse momento que eles estão ali fazendo o evangelho com você, você pode usufruir desse benefício da água, e a disciplina do horário vai fazer com que você seja sempre respeitado, seja sempre frequentada naquele momento, naquele dia da semana que você e sua família elegeram. E lembre-se que o Evangelho no Lar é uma única maneira de você conseguir fazer com que aqueles espíritos que frequentam a sua casa se retirem por livre e espontânea vontade. A sua casa onde você mora pode saber que é frequentada por espíritos de muito mais tempo ali. Você que é o intruso para eles, e não o contrário. E quando você está fazendo o Evangelho no Lar, duas coisas vão acontecer. Primeiro, que você vai convidá-los a frequentar o Evangelho, a participar daquela reunião. E eles vão se esclarecer e por si só se instruírem, o que é muito bom, e te ajudarem, passarem a ser bons companheiros naquela casa. Ou, se não preferirem assim, que sigam o caminho deles, então, e deixem aquela casa que, a partir daqueles momentos do Evangelho e nos dias que seguem, vai ficar cada vez mais energizada, harmonizada e mais com barreiras energéticas. A obra de André Luiz que diz isso, que um velório que estava tendo numa das casas, os espíritos malfeitores não conseguiam ter acesso pelas barreiras no lar. E em outras casas, o André Luiz presenciava e perguntava por que aquela casa entravam assim, entrava e saiu. Porque não tinha o Evangelho no lar, não se tinha essas barreiras energéticas. Pense em tudo isso e faça o melhor que você puder pela sua família. É algo muito importante, muito grandioso. É o nosso papel como membro de uma célula sagrada, onde Deus nos confiou mais uma vez. É importante que a mesa fique limpa, não limpa de sujeira, mas limpa de conta para pagar, limpa de outros livros, limpa de celular ligado para te ver quem está mandando. Uma das dificuldades que eu estou tendo em ler por tablet são as mensagens que aparecem. Reagiu ao seu story, comentaram você no Facebook. Você tem curiosidade, você vai lá ver, isso te tira a sua atenção. Então, pega o livro, desliga o celular, não vai fazer falta meia hora. Ninguém vai te chamar nesse momento. E se chamar, fica marcado no WhatsApp, você vê depois. Confie nisso, tá bem? Por favor, é importante que você saiba, siga para o bem da tua encarnação, para a tua família. Feita essa parte, prece inicial simples, leitura de um texto e os comentários. E se não quiser comentar, não se desarmonize porque não quer comentar. Algum comentário? Não. Você? Também. Mas seja você o exemplo. Você faça, vai estimulando. Passou essa fase dos comentários? Vibrações. Essas vibrações, pessoal, são importantes porque é a hora que nós vamos desejar coisa boa para alguém. E eu sempre coloco, como eles colocam aqui, pela fraternidade, paz e equilíbrio de toda a humanidade, pelos governantes, aqueles que têm responsabilidade sobre as crianças, sobre os jovens, os adultos, os idosos, pela implantação do evangelho nas igrejas. Você pode pedir para qualquer coisa, mas nunca deixe de mencionar aquela pessoa que você se indispôs durante o dia. Santo Agostinho deixa um texto para Kardec dizendo assim: antes de fechar os olhos, dá uma pensadinha como é que foi seu dia. Puxa, eu fui meio brava com a moça que me serviu o café. Nossa, o rapaz estava tirando o alimento lá antes da minha vez. Eu estava, vai, sai logo da frente. E emitiu umas energias para eles que não deve ter sido boa. E se você tem isso, anota o nome dessa pessoa. Olha, aquele senhor do carro vermelho que eu fechei, e ele me fechou, eu fiquei bravo, e que buzinei feio para ele. Olha, aquela senhora que me... Coloque essas pessoas e vibre de coração. Isso vai ajudar você numa outra oportunidade de não ter mais essa sensação brava que faz mal para você. Quem transporta perfume fica com a mão perfumada. Quem transporta veneno fica com a mão envenenada. Muito cuidado com isso. Então, se você deseja o mal para alguém e ele está blindado, ele está bem, só sobrou para você. Agora, tenta mesmo pedir pelo filhinho, pedir pela mamãe, pelo pai, pelos irmãos, por toda a humanidade. E também aquelas pessoas que você se indispôs, aqueles que estão enfermos, aquele que está difícil no trabalho, aquele irmão que está querendo puxar teu tapete, para que saia da melhor maneira possível. Ou você troca de emprego, ou ele troca de emprego, mas confie que isso é importante.
No item 5, isso foi o item 4, eles pedem os pedidos. Talvez aqui pedir, puxa, tem uma pessoa tão necessitada, eu queria focar um pedido especial para ela, e pode pedir o que você quer. E, aliás, quando você falar com Deus, não dá para esconder muita coisa, ele sabe. Então, eu queria tanto que acontecesse tal coisa. Fala, ai Senhor, faz eu conseguir. Senhor, eu queria que minha mãe se curasse, de coração. Eu sei que a doença ensina, eu sei que é tão... mas eu não quero mais ela sofrendo assim. Pede. E faz tudo o que você puder para aquilo acontecer. Vai no médico, ajuda, seja carinhoso, seja alegre. Faz o que você puder. Mas peça dentro de um equilíbrio e aguarde e vê se essa autorização vai vir. Terminada essa parte, o item 6 é a prece de encerramento. Do mesmo modo, alguém que fez a primeira, deixa que um outro faça. Ninguém é líder ali não, um pode coordenar por saber mais a ordem, mas faça prece, fale com seu amor mais sincero, de coração. Isso vai ajudar a todos participarem. E precisa ser para todos. Ah, mas eu moro sozinho. Não tem importância. Mora sozinho, segue os mesmos itens, fale em voz alta, leia o texto em voz alta, porque tem espíritos que não estão percebendo aquele pensamento. Os elevados não tem problema, eles pensam facinho. Mas quem não é um espírito elevado, se você fica lendo ali e ele foi trazido para aquele pensamento muito próximo do seu, é bom que você fale em voz alta. Então, quando nós estivermos aqui nesse momento, lembra da opinião de algumas pessoas que falaram sobre isso. A opinião primeira aqui é do Emmanuel. Está no Luz no Lar, psicografado pelo Chico. O Emmanuel diz assim, ó, o culto do evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lança raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensinamento do mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Olha que bonito o pensamento do Emmanuel. E ele fala que não é uma inovação, porque desde muitos anos atrás, nós já vamos ver no finalzinho quando foi que isso surgiu. Olha de Bezerra de Menezes, está no livro Temas da Vida, Evangelho no Lar. Trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, quando estiver ao alcance de nossas possibilidades, o quanto estiver ao alcance. A família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Todos nós praticam o Evangelho no lar, imponha. Não é importante, tem que fazer sim. Sei lá, tenta negociar com a família, um filho, não, então você não vai fazer tal coisa também não. Para que ele habitue-se, como escovar o dente, como dormir na hora certa, como comer na hora certa. É regra da casa, é importante pela harmonia lá do lar. Joana de Anges, nossa mentora do grande patrono Divaldo desta casa, disse assim, pelo menos uma vez por semana, reúna a tua família e felicite-a com o Espiritismo, criando assim e mantendo o culto evangélico, para que a diretriz do mestre seja eficiente e rota de amor e sabedoria em tua casa. Ela fala isso numa obra e numa outra, ela também diz, a transformação do lar em célula viva do cristianismo, operante constitui labor impostergável. Isto porque o lar é a matriz geradora da comunidade ditosa, ou seja, feliz. Pelo menos semanalmente é aconselhável se reúna com os familiares ou com alguns parentes capazes de entender a fundamentação doutrinária e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. Leis Morais, Joana de Anges por Divaldo Franco. Pessoal, essas opiniões não são de pessoas que estão aqui para brincadeira. Joana de Ângeles, Emmanuel, Chico Xavier, essas pessoas que viveram literalmente o Evangelho, nos ensinaram, deram uns toques. Mas há uma delas que é a maior de todas. Há uma delas que veio fundar o Evangelho aqui. E a partir dele, então, começou a acontecer o Evangelho. E isso está escrito num livro que foi citado como orientação, Jesus no Lar, Neio Lúcio, que escreveu sobre Jesus Cristo na sua passagem aqui. A primeira lição, culto cristão no lar, Jesus faz algumas perguntas que a gente poderia fazer para todos nós que estamos ouvindo e a gente termina. O que você faz, Simão Pedro, com os frutos da tua pescaria antes de levá-los à feira? E Simão, rapidamente, eu escolho os melhores peixes, mestre. Eu não posso vender qualquer coisa, escolho os melhores. Muito bem. O que faz o ourives para vender a sua pedra, para vender? Ele lapida, ele usa o cinzel, ele trabalha para oferecer a pedra lapidada, a pedra melhor. Como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho? Do mesmo modo, usa o enxó, o serrote, ele trabalha para oferecer algo que, ou seja, não está pronto.
E Jesus conclui. Isso são palavras do Mestre. Assim, também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem, a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco nem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Olha que pensamento bonito e elevado. Como que você quer ter um país como Singapura se dentro da tua casa você não impôs o respeito, a ordem? Como que você vai conseguir respeitar um muçulmano, sendo você cristão, se você não consegue respeitar a avó que está pedindo um pouco de silêncio, que ela está querendo dormir, e você quer ver um filme? Você precisa conseguir primeiro fundir as ligas desse cadinho, depois você põe o mundo lá para fora. Eu sei que a Fernanda me ama a Aninha, mas ela ama mais a Lara e a Lia. Tenho certeza. Eu sei que ela ama o Eduardo, mas ela ama mais a Lara e a Lia. Por quê? Porque é assim que Deus quis. Mas ela vai estender esse amor. Por isso que para nós é difícil de compreender que Jesus fale, quem é a minha mãe, quem são meus irmãos? Como assim, mestre? Mãe é mãe, ela tem que entrar, ela tem que sentar de algum modo. E ele não abre exceção, porque ele já dispõe de um amor universal, um amor maior, vivido em cada encarnação que o mestre teve, dentro do seu círculo familiar, dentro do seu ambiente doméstico, que nós estamos passando por isso também. E o mestre vai concluir. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz, entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituarmos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece tão distante? Então, Jesus, convidando os familiares do apóstolo, a palestra edificante e a meditação elevada, desenrolou os escritos de sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Com Jesus Cristo começou essa prática e eu dou minha palavra que eu quero seguir. Que este evangelho que hoje está em nossas mãos, tão acessível, em inglês para quem prefere ler em inglês, em português, em todos os idiomas já traduzidos, acessível por preços tão baratos, que seja o livro sagrado da harmonia em teu lar, que este sim é um cálice, um lugar sagrado, onde se empregará o bem-estar, a força de vontade para se harmonizar. Nós não estamos aqui à toa, e a frase de Chico Xavier tão linda, na reencarnação ninguém erra de endereço. Se você foi colocado nessa encarnação, não se preocupa, falta pouco tempo para você desencarnar. Pouco tempo, eu digo 80 anos, 90 anos, quanto for, mas vive a tua encarnação em harmonia. Tolere o máximo, mas saia daqui o mais zerado possível. E que o Evangelho no lar te ajude a conquistar algo que nós queremos, que quando morrermos, em espírito abraçarmos nossos anjos da guarda e ele dizer assim pra gente: parabéns, meu amigo, você voltou muito melhor. Que o Mestre nos abençoe.